A coisa mais poderosa que você pode fazer é não fazer nada. Pensem nisso, porque agora vocês acham que agir é a resposta. Vocês acham que bloquear a pessoa vai passar a mensagem de que, se vocês cortarem o contato, ela vai acordar, que se vocês se explicarem, ela vai finalmente entender, que se vocês implorarem só mais uma vez, ela vai perceber o seu valor. Mas deixem-me dizer uma coisa. O verdadeiro poder não está no barulho, está no silêncio. Vocês não vencem provando nada. Não vencem reagindo. Vocês vencem fazendo a única coisa que eles nunca esperariam: nada. Então, antes de mergulharmos, curta, inscreva-se e fique comigo, porque o que estou prestes a compartilhar vai virar o jogo de uma forma que eles nunca vão se recuperar. Ei, pessoal, imaginem isso. Vocês entram em um show de mágica. O mágico está tirando coelhos da cartola, fazendo coisas desaparecerem, lendo mentes. É tudo muito divertido. Mas, de repente, no meio de um truque, ele simplesmente para. Sem explicação, sem final. Simplesmente sai do palco. A plateia fica confusa. Suas mentes não conseguem descansar. O que aconteceu? Para onde ele foi? Como isso vai acabar? E agora é tudo em que conseguem pensar. É exatamente assim que você destrói alguém sem dizer uma única palavra. Veja, as pessoas esperam um desfecho, esperam uma reação. Elas esperam a rotina de sempre. Raiva, tristeza, mensagens longas, tentativas desesperadas de se agarrar. Esse é o jogo. Elas sabem. Mas quando você não joga, quando simplesmente desaparece e as deixa ali paradas olhando para o nada, é aí que a mente delas começa a girar. É aí que o arrependimento surge. Porque bloqueá-las é o esperado. Isso diz a eles: eles estão apenas com raiva. Implorar, isso também é esperado. Isso os tranquiliza, dizendo que eles ainda são importantes para você. Mas o que não é esperado é você desaparecer como um fantasma na noite. Sem palavras, sem aviso, sem explicação. Pense nisso. Se uma loja onde você sempre fez compras fecha de repente, sem sinal, sem mensagem, sem aviso de fechamento, sem liquidação, nada. Isso te deixa confuso. Você se pega passando por lá, olhando, se perguntando o que aconteceu. Mas uma loja que tem um grande cartaz dizendo "fechando em 7 dias" é fácil de esquecer. É assim que funciona a psicologia humana. As pessoas não perseguem o que está bloqueado. Elas perseguem o que não conseguem entender. Elas não sentem falta do que implora por sua atenção. Elas sentem falta do que escorrega por entre seus dedos antes mesmo de perceberem que se foi. E a verdade é que a maioria das pessoas não se importa quando te magoa. Elas só se importam quando começam a sentir dor. É por isso que você não deve perder mais um segundo tentando fazer com que eles vejam o seu valor. Eles tiveram a chance, não a viram, e agora você deve garantir que eles sintam isso. Então, a partir deste momento, chega de perseguir, chega de explicar, chega de provar quem você é. Deixe que a sua ausência seja a lição que eles nunca vão esquecer. Deixe o tempo fazer o que as palavras nunca conseguiram. E quando eles finalmente perceberem o que perderam, você estará muito à frente para sequer notar. Agora, repita comigo. Não devo minha energia a ninguém. Escreva isso nos comentários. Assuma isso. Viva isso. E se estiver pronto para recuperar seu poder, clique no botão curtir. Inscreva-se e fique comigo, porque o que vem a seguir vai garantir que eles nunca mais te vejam da mesma forma. Número 1. A mudança silenciosa que os destrói. Você não os destrói lutando pela atenção deles. Você os destrói fazendo-os questionar se eles alguma vez foram importantes para você. Reflitam sobre isso por um momento, meus amigos, porque agora vocês acham que bloqueá-los vai passar uma mensagem, que cortar o contato vai lhes ensinar uma lição, que reagir, seja com raiva, tristeza ou indiferença, vai abalá-los profundamente.
Mas aqui está a verdade que eles não querem que vocês saibam. As pessoas não entram em pânico quando são bloqueadas. Elas entram em pânico quando você se torna um mistério, quando não conseguem mais te entender, quando o conforto de saber onde estão com você é arrancado sem aviso prévio. Imagina um marionetista puxando os fios, controlando cada movimento, fazendo a marionete dançar à vontade. Agora imagina que, num instante, os fios são cortados, o boneco cai, sem vida, o marionetista se aproxima, puxa, tenta fazê-lo se mover novamente, mas não consegue. É nesse momento que o pânico se instala, porque agora, eles percebem que nunca tiveram controle, apenas a ilusão dele. É isso que acontece quando você fica em silêncio, quando para de reagir, quando se afasta do alcance deles, sem brigar, sem fazer cena, sem avisar. Eles esperam o drama, esperam as mensagens longas, as tentativas desesperadas de explicar as lágrimas, a busca por um encerramento. Mas quando você não lhes dá nada, quando simplesmente desaparece, é aí que eles começam a ficar confusos. É aí que eles começam a checar o celular à noite, a rolar pelas conversas antigas, a olhar para uma tela que não se ilumina mais com o seu nome. E aqui está a parte que eles nunca vão admitir. Eles sentem sua falta. No começo, ninguém sente. No começo, eles aproveitam a tal liberdade. Dizem para si mesmos que tomaram a decisão certa. Podem até agir como se não se importassem. Mas o silêncio. O silêncio funciona como um veneno lento. Não os atinge imediatamente, mas com o tempo vai penetrando. Assombra-os, porque enquanto esperavam uma explosão, o que receberam foi um vazio que nunca esperavam. É aí que o teu medo entra em ação. Agora você está pensando, mas se eu não bloqueá-los, eles não vão achar que ainda me importo? Eles não vão acreditar que estão em vantagem? Eles não vão simplesmente seguir em frente sem pensar duas vezes? Essa é a mentira que te contaram. É o truque que sua mente usa para te manter preso, porque você acha que o encerramento é algo que você dá a eles. Você acha que fazê-los entender vai te libertar. Mas deixe-me perguntar: eles te deram encerramento? Eles sentaram e se certificaram de que você entendia as ações deles? Eles pararam para pensar nos teus sentimentos antes de irem embora? Não, eles foram embora, achando que você sempre estaria lá, achando que poderiam voltar quando quisessem, achando que você estaria esperando. Mas agora você está mudando o roteiro. Imagina entrar numa loja onde tudo é de graça, sem etiquetas de preço, sem esforço. Pega o que quiser, sai quando quiser. E por um tempo é divertido, é conveniente. Mas então, um dia, a loja desaparece, sem sinais, sem aviso. Simplesmente desaparece. E de repente, você percebe o quanto ela era valiosa. É isso que acontece quando você fica em silêncio, quando deixa de estar disponível, quando deixa de reagir. Mas sejamos realistas, isso não vai ser fácil. O silêncio é desconfortável, faz você se sentir como se fosse você quem está perdendo, como se fosse você quem está sendo punido. Você vai querer verificar se eles perceberam, enviar mais uma mensagem. Mas cada vez que você faz isso, você está devolvendo a eles o poder que acabou de tirar. Cada vez que você quebra seu próprio silêncio, estás provando para ele que ainda importa, que ainda tem controle sobre você, e que é isso que você vai parar hoje. Porque no momento em que ele sentir sua ausência, no momento em que ele procurar e não encontrar nada, é nesse momento que o arrependimento começa. Não quando você chorar, não quando você postar citações tristes, não quando você disser a ele o quanto ele te magoou. Não. Eles se arrependem de ter perdido você quando percebem que não têm ideia do que está acontecendo na sua cabeça agora. Eles acham que conhecem você, acham que entenderam você, acham que podem prever exatamente como você vai reagir. Mas o que acontece quando você não faz isso? O que acontece quando você quebra o padrão? O que acontece quando você para de dar a eles o conforto
de saber onde eles estão com você? Isso os confunde, porque as pessoas não temem perder você. Elas temem perder o controle sobre você. Elas temem o desconhecido, temem a incerteza. E quando não sabem o que você está pensando, quando não sabem se você se importa, quando não sabem se você alguma vez as amou, é aí que isso as corrói. Mas aqui está a parte que você precisa entender. Quanto mais tempo você fica em silêncio, mais poderoso você se torna. Quanto mais tempo você se recusa a reagir, mais eles começam a duvidar de si mesmos. Quanto mais tempo você os deixa presos em suas próprias perguntas, seus próprios arrependimentos, seus próprios pensamentos, mais eles sentem o peso de suas próprias ações. Porque no começo, eles vão dizer a si mesmos que não se importam. Vão agir como se não estivessem incomodados. Vão se distrair. Mas então o silêncio começa a trabalhar contra eles. Eles começam a se perguntar: por que você não entra em contato? Você superou? Você substituiu? E quando eles vão procurar respostas e não encontram nada, é aí que o arrependimento se torna real. É aí que começa a doer. E quando finalmente percebem o que perderam, você nem vai mais se importar. Então, meus amigos, é hora de fazer uma escolha. Você pode continuar se explicando, pode continuar tentando fazê-los entender, pode continuar dando a eles o conforto de saber que você ainda está lá. Ou pode deixar sua ausência falar mais alto do que qualquer palavra jamais poderia. Repita comigo: meu silêncio é meu poder. Escreve nos comentários, mostra para eles, mostra para ti mesmo, mostra para o mundo que você não vai mais explicar, não vai mais reagir, não vai mais dar sua energia para quem nunca mereceu. E acredita em mim, o que vem a seguir vai garantir que eles nunca mais vão te ver da mesma forma. Fica comigo. Isso é só o começo. Número 2. Pare de implorar. Faça-os sentir sua ausência. Se palavras pudessem mudá-los, eles já teriam mudado. Entenda isso, meus amigos, porque agora você acha que as palavras têm poder. Você acha que se explicar mais uma vez, se encontrar a maneira perfeita de dizer, se abrir seu coração, eles finalmente vão entender, vão finalmente acordar, vão finalmente ver seu valor. Mas deixem-me perguntar, eles ouviram antes? Eles respeitaram suas palavras quando vocês estavam com eles? Eles mudaram quando vocês disseram o quanto eles os magoaram? Não. As pessoas não se arrependem de perder vocês quando vocês choram. Elas se arrependem de perder vocês quando não conseguem alcançar vocês. Quando percebem que a presença de vocês nunca foi uma garantia. Quando vão procurar vocês e não encontram nada, é aí que a realidade as atinge. É aí que o peso das escolhas delas começa a pesar. Imaginem uma estação de rádio que está sempre tocando ao fundo. Você nem percebe. Você não dá valor. Você acha que ela sempre vai estar lá. Mas um dia você muda o dial e silêncio, estática, nada. E de repente, você sente o vazio. Para onde ela foi? Por que ela não está mais lá? É exatamente isso que acontece quando você se afasta da vida de alguém. Eles nunca te valorizam de verdade até que sua presença se transforma em silêncio. Mas, no momento, você ainda está facilitando, ainda está mantendo a porta aberta, ainda está deixando um rastro de migalhas de pão, esperando que eles te sigam, ainda respondendo às mensagens tarde da noite, aos seus contatos sem entusiasmo, às tentativas preguiçosas de te manter em espera. E você se pergunta, por que eles não te respeitam? Porque escute, meus amigos, as pessoas não sentem falta do que acham que sempre podem ter. Elas não se arrependem. O que elas acreditam ainda está ao seu alcance. E, enquanto você continuar se colocando à disposição, elas não sentirão sua ausência. E é aí que o medo entra em ação. Você tem medo de que, se não responder, elas vão esquecer você. Que, se não entrar em contato, elas vão seguir em frente,
que, se não se mostrar, elas vão achar que você nunca se importou. Mas deixa eu te dizer uma coisa: se alguém pode te esquecer só porque você parou de correr atrás, essa pessoa nunca foi sua. E essa é a verdade que você precisa aceitar, porque as pessoas certas, aquelas que realmente te valorizam, não precisam de lembretes. Elas não precisam ver você assistindo às suas histórias, curtindo suas postagens, esperando que elas te notem. As pessoas que realmente se importam não precisam de provas de que você ainda existe. E as que precisam, as que só correm quando sentem que você está se afastando, não sentem sua falta. Elas sentem falta da validação que você lhes dava. Elas sentem falta do conforto de saber que você sempre foi uma opção. E é por isso que é hora de fazê-las sentir o que nunca valorizaram. Porque nada dói mais do que perceber que não têm mais acesso a você, que não podem mais ligar e esperar uma resposta, que não podem mais mandar um oi e presumir que você virá correndo, que o esforço pela metade delas não é mais suficiente para mantê-lo em sua órbita. Então, hoje você para. Chega de checar a página deles. Chega de esperar pelo próximo movimento deles. Chega de responder às tentativas fracas deles de te manter por perto. Porque toda vez que você responde, toda vez que você se envolve, toda vez que você deixa eles saberem que ainda se importa, você está dando alívio a eles. Você está facilitando para eles seguirem em frente sem nunca sentir a perda. E, acredite em mim, as pessoas só se arrependem de te perder quando você garante que elas te percam. Pense nisso. Imagina alguém entrando em uma loja, pegando um item, carregando-o por aí, mas nunca comprando. Essa pessoa acha que pode devolvê-lo e voltar para comprá-lo mais tarde. Mas no momento em que volta, ele se foi. Foi vendido. Não está mais disponível e, de repente, ela o quer mais do que qualquer outra coisa. É exatamente assim que a mente humana funciona. Não desejamos o que está sempre lá. Desejamos o que não podemos mais ter. Então, deixa eles sentirem isso. Deixa eles ficarem em silêncio. Deixa eles ficarem olhando para o celular, se perguntando por que você não entrou em contato. Deixa eles sentirem o vazio de um mundo onde você não existe mais para eles. Porque quando alguém percebe que perdeu algo que achava que teria para sempre, é aí que o arrependimento se torna real. E quando finalmente entenderem o que perderam, você já estará longe demais para se importar. Repita comigo. Eu me recuso a ser uma opção. Escreve nos comentários. Mostra para eles. Mostra para você mesmo. Mostra para o mundo que você acabou, provando seu valor para alguém que nunca teve que conquistá-lo. E, acredita em mim, o que vem a seguir vai garantir que eles nunca mais vão te ver da mesma forma. Fica comigo. Isso é só o começo. Número 3. Não bloqueie. Faça eles assistirem. Você não precisa apagá-los. Você só precisa se tornar alguém que eles nunca mais poderão alcançar. Entenda isso, meus amigos, porque agora você acha que bloqueá-los é a resposta, que cortar completamente o contato com eles vai lhes ensinar uma lição, que se você removê-los do seu mundo, eles finalmente entenderão o que perderam. Mas deixe-me dizer uma coisa: bloqueá-los não os destrói. Isso lhes dá um encerramento. Isso permite que eles digam a si mesmos: bem, eles estão apenas irritados, vão superar isso. E é exatamente isso que torna mais fácil para eles seguirem em frente. O verdadeiro poder não está em bater a porta na cara. O verdadeiro poder está em deixá-la aberta. Apenas o suficiente para que eles vejam o que perderam, mas nunca o suficiente para que eles voltem para dentro. Imaginem isso. Vocês passam por uma casa todos os dias. É velha, familiar, confortável. Você já esteve lá dentro, então nunca pensa muito nela. Mas um dia a casa muda. As janelas estão escurecidas, a porta está trancada, as luzes estão acesas. Mas você não é convidado a entrar. Você vê lampejos de risadas lá dentro, calor, algo novo. Mas não importa quantas vezes você passe por lá, você não pode mais entrar.
É o que acontece quando você não bloqueia as pessoas, quando simplesmente desaparece da vida delas, mas continua existindo no mundo, crescendo, brilhando, prosperando. É aí que o arrependimento começa a surgir, porque agora elas não sabem mais o que está acontecendo no seu mundo. Eles não sabem com quem você está, como você se sente, se você pensa neles. Eles ficam no escuro, observando de fora, se perguntando se alguma vez foram importantes para você. E essa pergunta sem resposta, essa incerteza, vai mantê-los acordados à noite. Veja, as pessoas esperam ser bloqueadas. Elas esperam a raiva, a explosão, a reação emocional. Elas esperam que você deixe claro que está magoado. Mas quando você não faz isso, quando simplesmente desaparece, não como um fantasma, mas como alguém que não reconhece mais a existência deles. É isso que os abala profundamente, porque quando alguém te bloqueia, você sabe onde você está. Você sabe que eles estão bravos. Você sabe que eles ainda sentem algo. Mas quando alguém simplesmente para de interagir, para de reagir, para de mostrar qualquer sinal de que você existe para eles, é aí que o pânico se instala. Agora você pode estar pensando, mas se eu não bloquear, eles vão pensar que ainda me importo, não é? Eles vão acreditar que podem voltar. Isso é o medo falando. Isso é mentira. Sua mente está alimentando você para mantê-lo preso. Porque bloquear alguém não significa que você seguiu em frente. Significa apenas que você ainda está pensando nessa pessoa. Significa que você ainda se importa o suficiente para reagir. Mas você é mais esperto do que isso. Você não bloqueia a pessoa. Você se torna indisponível. Você para de dar acesso a eles, não fazendo uma saída dramática, mas fazendo-os perceber que, mesmo que você ainda esteja neste mundo, eles não têm mais o privilégio de fazer parte do seu. E acredita em mim, é isso que os destrói. Porque agora eles estão observando, verificando, rolando a tua página, procurando pistas, procurando sinais de que você ainda se importa, e cada vez que eles te veem prosperando, sorrindo, vivendo sem eles, isso os corrói. Eles pensavam que tinham tempo, pensavam que poderiam voltar quando quisessem. Mas agora, eles estão percebendo que cada dia que você avança é mais um dia que eles ficam para trás. E é aí que a maioria das pessoas erra. Elas acham que fazer alguém se arrepender, perder alguém, significa postar fotos chamativas, dar dicas, garantir que seu ex veja como você está bem. Mas o verdadeiro poder é seguir em silêncio. Não se trata de deixá-los com ciúmes, mas de fazê-los perceber que não têm mais ideia do que está acontecendo na sua vida, porque nada assombra mais uma pessoa do que não saber. E aqui está a verdade. Você não precisa provar nada, não precisa forçar seu brilho. Você só precisa seguir em frente, continuar vivendo, continuar crescendo. E quanto mais você for, menor eles se tornarão. Porque enquanto eles ficam sentados, atualizando seu perfil, imaginando se você sente saudade deles, você já esqueceu que eles existem. E quando eles finalmente reunirem coragem para entrar em contato, quando perceberem que deixaram algo inestimável escapar por entre os dedos, você estará tão à frente que nem ouvirá eles batendo à sua porta. Então agora, meus amigos, é hora de fazer uma escolha. Você pode continuar bloqueando, reagindo, mostrando que eles ainda têm efeito sobre você. Ou você pode deixá-los assistir, deixá-los se perguntar, deixá-los se arrepender. Repita comigo: eu não persigo, eu não bloqueio, eu me torno inacessível. Escreva nos comentários, mostre a eles, mostre a si mesmo, mostre ao mundo que você encerrou, facilitando para as pessoas seguirem em frente sem você. E acredite em mim, o que vem a seguir vai garantir que eles nunca mais vejam você da mesma forma. Fique comigo, estamos apenas começando. Número 4. Inverta a dinâmica de poder. Eles só perseguem quando sentem que perderam o controle.
Entenda isso, meus amigos, porque agora eles acham que te entenderam. Eles acham que podem prever todos os seus movimentos. Eles acreditam, sem sombra de dúvida, que você sempre estará lá esperando, reagindo, e é por isso que não te valorizam. Veja bem, as pessoas não respeitam o que está sempre disponível. Elas não perseguem o que é fácil. Elas só começam a sentir a perda quando percebem que não têm mais controle sobre você. Imagine o seguinte: você entra em um cassino e há uma máquina caça-níqueis que paga sempre que você puxa a alavanca. Sem risco, sem emoção, apenas recompensas garantidas repetidamente. No começo é divertido, mas depois você para de se importar, para de valorizar as vitórias, começa a considerá-las garantidas, porque não há desafio, mistério, medo de perder. Mas no momento em que a máquina para de funcionar, no momento em que você puxa a alavanca e não ganha nada, é aí que a frustração aparece. É aí que você começa a se esforçar mais para recuperá-la. É exatamente assim que as pessoas funcionam. Elas não te perseguem quando você está sempre lá, sempre respondendo, sempre reagindo. Elas perseguem quando sentem que você está se afastando, quando elas tentam te alcançar e você não está mais lá. Quando elas de repente percebem que não têm certeza se podem te ter de volta. E neste momento, você tornou isso muito fácil. Você continua respondendo, continua aparecendo, continua reagindo às migalhas que eles jogam para você, pensando que talvez, só talvez, dessa vez seja diferente. E eles estão confortáveis. Eles estão relaxados, porque sabem que ainda têm acesso a você. Mas no segundo em que você para, no segundo em que muda a dinâmica de poder, tudo muda. Porque agora eles sentem isso. Agora são eles que ficam checando o celular, se perguntando por que você não respondeu. Agora são eles que se sentem inseguros, inquietos, com aquela dúvida crescente de que talvez, só talvez, tenham ido longe demais. E deixa-me dizer uma coisa: eles vão começar a perseguir-te, não porque te amam, não porque de repente perceberam o teu valor, mas porque precisam de se sentir no controle novamente. E é aqui que a maioria das pessoas falha. Porque no momento em que eles começarem a te perseguir, deixe-os voltar. Você vê a primeira mensagem, aquele "ei fraco", aquele "como você está?", repentino, e você pula. Você pensa, é isso? Eles finalmente perceberam o que perderam. Mas eles não perceberam. Não estão te perseguindo porque se arrependeram de ter te perdido. Eles estão te perseguindo porque sentem falta do poder que tinham sobre você. Elas querem saber se ainda podem te controlar, se ainda podem entrar e sair da sua vida quando bem entendem, se ainda possuem uma parte de você. E no momento em que você responde, você devolve esse poder, mas não desta vez. Desta vez, você deixa que elas sintam isso. Desta vez, você não se apressa em responder. Desta vez, você não cai no mesmo jogo, porque desta vez você está no controle. E deixa eu ser claro, isso não vai ser fácil. Você vai querer responder, vai querer provar algo, vai sentir aquela vontade de mostrar a eles que você não se importa mais. Mas o verdadeiro poder, não é melhorar nada. Está em não precisar provar nada, porque a jogada mais forte que você pode fazer é aquela que eles nunca esperariam. Então, o que você faz? Você fica em silêncio, continua seguindo em frente, continua vivendo como se eles nunca tivessem existido. E quando eles voltarem correndo, desesperados pelo conforto que tiveram um dia, você os deixa sentir o que você sentiu: incerteza, dúvida, arrependimento. Porque no momento em que eles perceberem que te perderam para sempre, é aí que o verdadeiro pânico começa. E nessa hora, você nem vai mais se importar. Agora, repita comigo: eu não estou mais sob o controle deles. Escreve nos comentários, mostra para eles, mostra para você mesmo, mostra para o mundo que você não vai mais ser previsível, não vai mais ser uma opção, não vai mais ser aquele que espera. Número 5. Faz eles se sentirem substituíveis.
Eles achavam que eram especiais até você mostrar que eles eram apenas mais um rosto na multidão. Entenda isso, meu amigo, amigos, porque neste momento alguém lá fora ainda acredita que tem controle sobre você. Eles acham que você está sentado no mesmo lugar. Eles te deixaram esperando, esperando que você desistisse. Eles se convenceram de que você nunca seguiria em frente, que ninguém mais poderia tomar o lugar deles. Isso é mentira. Eles dizem isso a si mesmos para se sentirem poderosos. Mas o que acontece quando você prova que eles estão errados? Quando eles te veem prosperando, quando te veem sorrindo, brilhando, evoluindo sem eles, é aí que o arrependimento surge. É aí que a situação se inverte. Porque eles esperavam que você ficasse preso. Eles esperavam que você lutasse. Eles esperavam que você ficasse sentado nos escombros, revivendo o passado, esperando que eles voltassem. Mas, em vez disso, você se tornou a única coisa que eles nunca imaginaram que você seria. Intocável. Imagina um músico que toca apenas um instrumento. Ele se dedica totalmente a ele, acreditando que é o único que faz música. Mas um dia, esse instrumento desaparece. E de repente, eles percebem que existe uma orquestra inteira lá fora. Violinos, pianos, baterias, sons. Eles nunca sequer consideraram isso e, naquele momento, compreendem que nunca foram a música que você era. É exatamente isso que acontece quando eles percebem que você nunca foi dependente deles, quando veem que a ausência deles não te destruiu. Isso te libertou. E é aí que o medo aparece. Agora você está pensando, mas e se eu realmente não conseguir substituí-los? E se ninguém mais me fizer sentir o que eles me fizeram sentir? Essa é a mentira que sua mente te alimenta para te manter preso, porque você nunca teve medo de perdê-los. Você tinha medo de perder a ideia que tinha deles, a versão deles que existia apenas na sua mente, a versão que você gostaria que fosse real. Mas sejamos honestos, se eles fossem realmente tão especiais, você não estaria aqui agora tentando descobrir como fazê-los se arrepender de ter perdido você. Porque o amor verdadeiro, a conexão verdadeira, não requer jogos. Não te deixa questionando seu valor. Não te faz sentir que você precisa conquistar a atenção de alguém. E é por isso que é hora de acordar. Porque nada faz uma pessoa perceber que errou mais do que ver quem ela pensava que era dela nos braços de outra pessoa. Nada destrói mais o ego do que perceber que você foi apenas um degrau na jornada de alguém. Nada dói mais do que ver alguém que você considerava garantido se tornar inalcançável. Mas é aí que a maioria das pessoas erra. Elas acham que provar que seguiram em frente significa postar fotos com alguém novo, tentar deixá-las com ciúmes, forçá-las a ver o que perderam. Mas o verdadeiro poder, o poder real, é seguir em frente a ponto de esquecer que você estava tentando provar alguma coisa. Porque quando você realmente substitui a pessoa, não apenas por outra pessoa, mas por uma vida melhor, é aí que ela começa a questionar tudo. Pense nisso. Imagine uma criança que joga fora um brinquedo achando que ele não tem valor. Ela não se importa. No começo, eles acham que sempre terão algo melhor. Mas um dia, eles veem outra criança brincando com o mesmo brinquedo, rindo, se divertindo, apreciando-o, e de repente, eles querem-no de volta. De repente, eles percebem o que jogaram fora. É exatamente assim que funciona o arrependimento. Porque no começo, eles estão ocupados demais, sentindo-se livres, distraídos demais para se importar, presos demais em seu próprio ego para perceber o que perderam. Mas então, o tempo começa a trabalhar contra eles. Eles começam a comparar, começam a procurar, começam a perceber que o que tinham com você não era comum. E quando finalmente te veem brilhando, crescendo, se tornando alguém, eles não podem mais te tocar. É aí que dói. E quando eles entenderem o que perderam,
você nem estará mais olhando para trás. Então agora, meus amigos, é hora de fazer uma escolha. Você pode continuar sentado no passado, esperando que eles vejam o seu valor, esperando que eles acordem, ou você pode mostrar a eles que eles nunca foram o destino. Eles foram apenas uma parada ao longo do caminho. Repitam comigo: eu sou insubstituível. Escrevam nos comentários. Mostrem para eles. Mostrem para vocês mesmos. Mostrem para o mundo que vocês não vão mais esperar que alguém perceba o seu valor. Número 6. O poder da imprevisibilidade. Uma pessoa que eles não conseguem ler é uma pessoa que eles não conseguem controlar. Entendam isso, meus amigos, porque agora eles acham que te entenderam. Eles acham que sabem exatamente como você vai reagir. Eles esperam a mensagem tarde da noite, a postagem emocional, o deslize em que você verifica o perfil deles. Eles esperam que você mostre, de uma forma ou de outra, que ainda está afetado, que eles ainda são importantes para você. Mas o que acontece quando você não faz isso? O que acontece quando você quebra o roteiro? Quando para de desempenhar o papel que eles te deram? Quando desaparece, não como um fantasma, mas como um mistério? É aí que o pânico se instala. É aí que eles começam a pensar demais. É aí que eles começam a se perguntar: espera, por que eles não estão reagindo? Será que eles realmente superaram? Eu não importei nada. E esse pensamento, essa pergunta sem resposta, vai ficar na cabeça deles como uma música. Eles não conseguem tirar da cabeça, porque as pessoas não temem perder o que entendem. Elas temem perder o que não podem prever. Imagina isso. Você está assistindo a um filme e logo antes da grande revelação, a tela fica preta, sem explicação, sem conclusão, simplesmente desapareceu. Sua mente não deixa isso passar. Você repete as cenas, tenta entender. Você precisa saber como termina. É exatamente isso que acontece quando você se torna imprevisível. Veja, eles esperavam uma certa versão de você. Aquele que persegue, que explica, que busca um desfecho, que deixa claro que eles eram importantes. Mas quando você não lhes dá isso, quando você se torna indecifrável, quando você para de reagir da maneira que eles querem, é aí que eles começam a perder o controle, porque controle não é forçar alguém a ficar. É saber que você pode reconquistá-los a qualquer momento. E neste momento, eles ainda acreditam que podem. Eles acham que, se enviassem uma mensagem, você responderia. Se postassem algo, você veria. Se entrassem em contato da maneira certa, você viria correndo. Mas o que acontece quando você não faz isso? O que acontece quando você os deixa no vermelho, não apenas nas mensagens, mas na vida? O que acontece quando eles postam algo para chamar sua atenção e você não dá bola? O que acontece quando eles tentam verificar se você está olhando e você não está? Eles começam a entrar em um ciclo vicioso, porque de repente são eles que ficam esperando. São eles que ficam atualizando a página, analisando cada pequeno detalhe, tentando descobrir o que se passa na sua cabeça. E quanto mais pensam em você, mais percebem que não te conhecem mais. E isso deixa as pessoas loucas. Porque, convenhamos, a certeza real é confortável quando as pessoas sabem exatamente onde estão com você, quando podem prever seu próximo passo. Elas não têm medo de te perder. Elas presumem que ainda te têm. Mas quando você tira essa certeza, quando você se torna uma página em branco, um livro fechado, um mistério não resolvido, é aí que você se torna inesquecível. Agora você pode estar pensando: mas se eu parar de reagir, elas não vão simplesmente seguir em frente? Não vão se esquecer de mim? Não, porque a mente não deixa ir o que não entende. As coisas que mais nos assombram, os relacionamentos que nos deixam questionando, aqueles que não terminaram da maneira que esperávamos, são aqueles em que não conseguimos parar de pensar. E é exatamente por isso que você não se explica. Você não lhes dá um encerramento. Você não reage. Você não lhes mostra nada. Você deixa eles na confusão.
Você deixa eles se perguntando. Deixa eles sentirem o peso das próprias escolhas. E é aí que a maioria das pessoas erra. Elas acham que ser imprevisível é jogar jogos. Acham que é fazer alguém ficar com ciúmes, fingir que está feliz ou fingir que está melhor só para conseguir uma reação. Mas a verdadeira imprevisibilidade, o verdadeiro poder, vem de realmente não se importar mais, de realmente seguir em frente, de ficar tão em paz consigo mesmo que a presença ou a ausência deles não te abalam mais. Porque quando você é verdadeiramente imprevisível, não é uma atuação, é liberdade. E quando eles finalmente tiverem coragem de entrar em contato, quando começarem a desejar a clareza que achavam que sempre teriam, você estará tão à frente que eles nem vão reconhecer a pessoa que você se tornou. Então, meus amigos, é hora de fazer uma escolha. Vocês podem continuar sendo previsíveis, continuar reagindo, continuar provando, ou podem se tornar o mistério que eles nunca vão resolver. Digam comigo: eu sou imprevisível. Eu sou inesquecível. Escrevam nos comentários. Mostrem a eles. Mostrem a vocês mesmos. Mostrem ao mundo que vocês não são mais um livro aberto para pessoas que nunca mereceram ler suas páginas. Não deem um encerramento a eles. Deixem isso assombrá-los. Eles não deram um encerramento para vocês, então por que vocês deveriam dar a eles? Deixem isso assentar. Meus amigos, neste momento, vocês sentem essa necessidade de explicar, de dizer a eles por que vocês foram embora, de garantir que eles entendam o quanto eles os magoaram. Vocês querem enviar essa mensagem. Escrevam aquele longo parágrafo, façam com que eles vejam o seu lado da história. Mas deixem-me perguntar: quando eles foram embora, quando te ignoraram, quando te trataram como algo sem importância, eles te deram um encerramento? Não. Eles te deixaram na confusão. Eles seguiram em frente como se você nunca tivesse importado. Eles fizeram você questionar tudo, enquanto seguiam em frente sem se importar. E agora que é você quem está indo embora, você se sente culpado por não se explicar. Você sente que deve algo a eles. Meus amigos, essa é a maior mentira que te contaram, porque a verdade é esta. Explicações não criam arrependimento, a ausência sim. Imagine-se sentado em um cinema lotado, assistindo a um filme que vem sendo construído há 2 horas. Você está envolvido. Você está esperando pelo grande momento, pela resolução, pelo desfecho, e então, bum, a tela fica preta. Sem final, sem respostas, apenas silêncio. Aquela sensação, aquela frustração de precisar saber o que aconteceu a seguir. É exatamente isso que acontece quando você desaparece sem dizer nada. Porque as pessoas esperam um desfecho, esperam uma conversa, esperam ter a última palavra. Aquele momento final, aquele final perfeito em que tudo é explicado e resolvido. Mas quando você não dá nada a elas, quando você vai embora e as deixa em silêncio, é aí que elas ficam obcecadas. É aí que o arrependimento começa a corroê-las. Veja, as pessoas não entram em pânico quando você se explica, porque quando você explica, elas ficam aliviadas. Elas entendem sua dor. Elas ouvem suas razões e dizem a si mesmas: "Ah, tudo bem, isso faz sentido." Elas ficam confortadas. Mas quando você desaparece, quando eles não têm ideia do porquê de você ter ido embora, quando ficam sentados revivendo cada momento, cada conversa, tentando descobrir onde tudo deu errado, é aí que a violência começa a trabalhar contra eles. E é aí que o seu medo entra em ação. Você tem medo de que, se não explicar, eles vão achar que você nunca se importou, que, se não der um motivo, eles vão seguir em frente, como se você não fosse nada. Que, se não disser nada, eles vão esquecer você. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Se alguém pode te esquecer só porque você parou de se explicar, essa pessoa nunca foi sua. E isso deve dizer tudo o que você precisa saber. Porque o verdadeiro impacto não é causado por palavras, é causado
pelo desaparecimento, pelo espaço vazio que você deixa para trás, pelas perguntas que os assombram quando percebem que não podem mais alcançar. Pense nisso. Quando foi a última vez que você realmente sentiu falta de algo? Foi quando você tinha, quando podia alcançar quando quisesse? Ou foi quando se foi? Quando você percebe tarde demais que nunca mais voltaria? É assim que a mente humana funciona. Não desejamos o que nos é explicado. Anseiamos pelo que não entendemos. E é por isso que você precisa resistir à vontade de dar a eles aquela explicação final. Porque agora você quer que eles vejam o seu valor. Mas a verdade é que as pessoas não veem o seu valor quando você diz a elas. Elas veem quando sentem a sua falta. Quando elas procuram, não encontram nada quando vão em busca de respostas e percebem que não há nenhuma. Então, deixe-as se perguntar. Deixe-as sentadas com seus próprios pensamentos. Deixa eles ficarem acordados à noite, revivendo cada momento, cada palavra, cada pequeno detalhe, tentando descobrir onde tudo deu errado. Porque essa é a verdadeira lição. É isso que assombra as pessoas. E aqui está a melhor parte. Quando elas finalmente entenderem o que perderam, quando voltarem implorando por uma explicação, você nem vai mais se importar. Então agora, meus amigos, é hora de fazer uma escolha. Você pode continuar explicando, pode continuar tentando fazê-los entender, pode continuar dando a eles o conforto de saber por que você foi embora. Ou você pode ir embora em silêncio e deixar a ausência falar mais alto do que qualquer palavra jamais poderia. Repita comigo. Eu não devo nenhuma explicação a ninguém. Escreva nos comentários, mostre a eles, mostre a si mesmo, mostre ao mundo que você encerrou, dando um encerramento a pessoas que nunca deram a você. Número 8. Deixa o tempo trabalhar contra eles. Quanto mais tempo ficarem sem você, mais vão sentir. Entenda isso, meus amigos, porque agora você acha que eles não se importam. Você acha que eles seguiram em frente, que estão por aí rindo, vivendo sem se importar com a sua ausência. E você fica aí se perguntando: eu importava mesmo? Eles sentem minha falta? Mas deixa eu te dizer uma coisa. O tempo é a tua maior arma. Porque no começo, eles não vão sentir. Ninguém sente. No começo, eles estão distraídos, dizem a si mesmos que fizeram a escolha certa, se convencem de que ficarão bem sem você. Mas o tempo não os deixa escapar tão facilmente. Imagina isso. Você compra um par de sapatos novos. Eles são lindos, são confortáveis e, por um tempo, você nem pensa no par velho que usava todos os dias. Mas então, um dia, esses sapatos novos começam a apertar. Eles não servem direito, são desconfortáveis e, de repente, você se lembra de como os antigos serviam perfeitamente, como nunca te decepcionaram, como você os considerava garantidos. Mas, quando você percebe, eles já se foram há muito tempo. É exatamente assim que funciona o arrependimento. Porque agora eles acham que têm todo o tempo do mundo. Acham que podem substituir você, que podem sair, encontrar outra pessoa, preencher o espaço que você deixou. Mas aos poucos, bem aos poucos, eles começam a perceber algo. Ninguém mais os trata como você tratava. Ninguém os ouve como você ouvia. Ninguém os entende como você os entendia. E é aí que bate. É aí que o silêncio se torna alto. É aí que o vazio começa a se infiltrar. No começo, eles vão agir como se nada tivesse acontecido. Vão fingir que estão bem, podem até postar fotos, sair, fazer parecer que estão mais felizes do que nunca. Mas isso é tudo. É uma encenação, uma distração. Porque, no fundo, eles estão esperando você reagir. Estão esperando você entrar em contato. Estão esperando algum tipo de sinal de que você ainda está lá, ainda observando, ainda esperando. Mas quando você não dá nada, quando os dias se transformam em semanas, as semanas em meses, e eles percebem que você não vai voltar, é aí que o arrependimento começa a afundar
como areia movediça. E é aí que a maioria das pessoas erra. Elas desistem cedo demais. Elas ficam sentadas contando os dias, checando o celular, esperando o arrependimento chegar, esperando por aquela mensagem que nunca chega. E porque ainda estão esperando, elas não foram realmente embora. Elas ainda estão emocionalmente ligadas à pessoa de quem se afastaram. Mas você é diferente. Você não espera, não conta os dias, não fica sentado se perguntando quando a pessoa vai acordar e perceber o que perdeu. Porque no momento em que você faz isso, ainda está deixando a pessoa controlar você. Você tem que deixar ir completamente. Você tem que confiar que o tempo sempre faz o seu trabalho. Porque um dia a pessoa vai ouvir uma música que vai lembrá-la de você e, pela primeira vez, em vez de não sentir nada, ela vai sentir tudo. Um dia eles estarão com os amigos, mas a mente deles vai devagar e, de repente, eles vão se perguntar onde você está, o que está fazendo e se ainda tem uma chance. Um dia, eles vão pegar o celular, prestes a digitar o seu nome na barra de pesquisa, prestes a enviar aquela mensagem que nunca pensaram que enviariam. E quando fizerem isso, você nem vai mais se importar, porque enquanto eles estavam lá fora, fingindo que estavam bem, você estava seguindo em frente, crescendo, se tornando alguém a quem eles não têm mais acesso. E esse é o verdadeiro castigo. Não bloqueá-los, não implorar para que vejam o seu valor, mas garantir que quando perceberem o que perderam, você já tiver ido embora. Então agora, meus amigos, é hora de fazer uma escolha. Você pode ficar aí esperando, torcendo, checando seu celular a cada 5 minutos para ver se eles finalmente acordaram, ou você pode deixar o tempo trabalhar contra eles em vez de contra você. Repita comigo: eu confio que o tempo vai fazer o trabalho. Escreva nos comentários. Mostre a eles. Mostre a si mesmo. Mostre ao mundo que você acabou, que não vai mais esperar por pessoas que nunca mereceram você. Então, meus amigos, é aqui que vocês recuperam seu poder. Chega de perseguir. Chega de explicar. Chega de esperar. Deixem o tempo fazer o seu trabalho e continuem seguindo em frente, porque quando eles perceberem o que perderam, vocês estarão muito à frente para se importarem. Agora, repitam comigo: estou seguindo em frente. Sem olhar para trás, escrevam nos comentários. Mostrem a eles, mostrem a vocês mesmos, mostrem ao mundo. E se isso tocou vocês, não se esqueçam de curtir, se inscrever e compartilhar. Vejo vocês no próximo vídeo.